E aí, galerinha, tá joia? Morrendo de saudade de vocês e hoje a gente vai começar agora com conteúdo novo. E igual eu passei para vocês semana passada, eu passei relacionado a vetores, não é isso? Então, na semana passada vocês viram lá o que seria o vetor e assim por diante. Na aula de hoje também a gente vai continuar a trabalhar com vetores, só que a gente vai utilizar uma palavrinha chamada seno e cosseno, que é uma tentação para vocês, né? Um pesadelo. Então aqui, pessoal, na aula da semana passada eu passei para vocês o que seria vetores, não é isso? Eu falei que vetores nada mais é que uma setinha. Essa setinha sempre vai indicar para a gente o módulo, ou seja, o valor dele, a nossa direção e o nosso sentido. Então, para a gente relembrar um pouquinho, eu coloquei aqui para vocês os nossos vetores. Coloquei um vetorzinho bonitinho. E aí a gente vai indicar aqui o que seria o nosso módulo. O que seria o nosso módulo? Seria o valor dessa setinha, o que seria a direção e o que seria o sentido para a gente, beleza? Então aqui, ó, a gente tem uma setinha, essa setinha vai indicar para a gente o nosso valor dela, a direção e o sentido. Muita gente complica o que seria direção e sentido, mas calma que eu vou explicar para vocês. Então aqui, ó, vocês estão carecas de saber que módulo simboliza valor, não é isso? Se a gente for observar, tá vendo que eu coloquei a minha setinha graduada aqui, ó. Cada pontinho desse vale pra gente um valor de 1. É como se a gente pegasse uma régua e marcasse pra gente o tamanho dessa régua. Então, se a gente for olhar, a gente tem quantos quadradinhos desse aqui? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então, se a gente tem 6 quadradinhos desse, cada quadradinho desse vale 1, quer dizer que ele tem um valor total de 6U para a gente. Então, o nosso módulo, ou seja, o valor do nosso vetor, vai ter um valor de 6U para a gente. Como que a gente vai separar o que seria a direção e o que seria o sentido para a gente? Observe aqui que é bem simples da gente diferenciar. O que seria a direção? Tá vendo que aqui na nossa seta a gente tem o corpo e a setinha indicando da onde que ele está indo, não é isso? Quando a gente fala do nosso corpo, a gente está falando esse corpinho aqui, ó. Esse corpinho aqui da minha seta, ele vai indicar sempre a nossa direção. Então, nesse caso, a nossa direção ou ele pode ser horizontal ou pode ser o quê? Vertical. Mas, em alguns casos, a gente vai ter vetores que estão na direção inclinado para a gente, que agora a gente chega nesse ponto, como que a gente pode trabalhar aí. Então, nesse caso, a gente percebe que essa setinha está na direção horizontal. Então, quer dizer que a direção do meu vetor está na direção horizontal para a gente. E o sentido, Thaís? Quem que vai me dar o sentido? A própria setinha. Então, a setinha do meu vetor, ele sempre vai indicar para a gente o nosso sentido, tá bom? Então, se a gente observar, essa setinha está indicando para o meu lado o quê? Direito. Então, nesse caso, a minha direção está horizontal, porque a minha setinha está deitada, e o sentido vai estar indo para quem? Para a nossa direita. Então, é bem simples da gente determinar o que seria o nosso módulo, a nossa direção e o nosso sentido. Então, aqui, ó, direção, quem vai me dar é o corpinho da minha setinha. Sentido, quem vai me dar, logicamente, é a minha flechinha dessa seta aqui pra gente. Fechou? Tranquilo, não é isso? Então, lembra que eu falei o seguinte para vocês? Que a gente pode trabalhar os vetores na direção horizontal, na direção vertical e também o que? Inclinado. Só que a direção inclinada é um pouquinho mais diferente. Por isso que a gente tem decomposição de quem? De vetores. Quando a gente fala de decompor os meus vetores, quer dizer o seguinte, que a gente vai colocar esse vetor na direção de x, lembra lá meu plano cartesiano?
Então, nós vamos colocar na direção de x ou na direção de quem? De y pra gente. Aí você pode me perguntar, né, Thaís? Thaís, não tem nem x nem y aí pra gente, não tem plano cartesiano. Mas calma, a gente vai colocar agora. Então, quando a gente fala decomposição do meu vetor, quer dizer que a gente vai encontrar um valor do meu vetor v na direção de x e um valor do meu vetor v na direção de quem? De y pra gente. Como que a gente vai utilizar isso? Falei para vocês que a gente iria utilizar seno e cosseno, não é isso? Mas calma, que vai ser bem tranquilo. Como que a gente vai ir? A gente vai colocar as minhas coordenadas lá da matemática. Vocês lembram que a gente tem coordenadas o quê? X e a minha coordenada y, não é isso? Então a gente vai colocar aqui, ó. Então eu vou desenhar o meu eixo y e meu eixo o quê? X pra gente. Se a gente for olhar, esse vetor v faz um certo ângulo com o meu eixo x, não é isso? Quando acontece isso, a gente tem que ter um esqueminha aqui básico para a gente compreender como que a gente pode deslocar esse vetor v na direção de x e esse vetor v na direção de quem? De y para a gente. O que a gente vai fazer aqui agora para a gente achar esse vetor aí? A gente vai pegar duas retas paralelas. Uma reta paralela ao meu vetor y e a outra reta paralela ao meu vetor x para a gente. Então aqui, ó. Então aqui eu estou desenhando minha reta paralela ao vetor. Opa! Que desastre, hein? O meu vetor y. E aqui eu estou pegando uma reta paralela ao meu vetor o quê? Ao meu vetor não, meu eixo x pra gente. Para que isso a gente está fazendo, Thaís? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai utilizar seno e cosseno. Através dessas retas que a gente desenhou paralelo, a gente vai encontrar quem que é o cateto oposto e quem que é o nosso cateto adjacente. Fechou? Então aí, não sei se vocês observaram que na hora que a gente colocou essas retas, tornou-se aqui pra gente dois triângulos. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Bonitinho, que vocês sabem que é um triângulo retângulo aí pra gente. O que acontece aí? Tá vendo esse tamanhozinho aqui, ó? Eu falei pra vocês que esse pedaço é um pedaço de reta paralela ao meu eixo o quê? Y pra gente, não é isso? Quando a gente pega um pedaço dele, a gente não está pegando, ou seja, essa parte aqui, ó, não seria o meu vetor na direção de quem? De y, já que a gente está pegando uma parte da minha reta o quê? Y para a gente. É como se a gente estivesse pegando esse vetor v e subindo até na direção de quem? De y para a gente. A mesma coisa é quando a gente pega esse vetor v e desce até na direção de quem? De x. Quando a gente pega esse vetor v e desce na direção de y, a gente vai perceber que aqui está formando para a gente o nosso v, que é o nosso vetor, na direção de quem? De x. Só que como que a gente pode calcular? Porque muitos exercícios vocês vão ver que ele pede para a gente calcular esse vetor v na direção de y e esse vetor v na direção de quem? De x para a gente. Então a gente vai conseguir calcular através de seno e cosseno. Lembra lá que seno, lá nas aulas da Lorena e assim por diante, o que é? É cateto oposto sobre a nossa hipotenusa, não é isso? Mas quem que seria o nosso cateto oposto? Lembra, cateto oposto é quem está de oposto ao meu ângulo. O único ângulo que a gente tem aqui é que ângulo é esse? Esse danado aqui, ó. Então, quem que está oposto a ele? Quem que está de frente a ele? O meu VY. E quem que é a nossa hipotenusa? Difícil, mas a nossa hipotenusa é quem está de frente com o ângulo de 90 graus, lembra disso? Quem que está de frente com o ângulo de 90 graus? O meu próprio V pra gente. Então, na onde que tem o cateto oposto, a gente vai colocar que sendo quem?
O meu VY. Na onde que está a minha hipotenusa, a gente vai colocar como sendo quem? O meu V, que é o nosso vetor que a gente quer encontrar ele, tá bom? Então aí, ó, seno de θ seria quem? O meu VY, que é meu cateto oposto, sobre a nossa hipotenusa, que é o nosso V pra gente. Esse V, o próprio exercício vai te indicar. Então, vocês não têm preocupação de achar esse V aqui, ó. Quando ele pede para decompor, ele não quer que você ache esse V. Ele quer que você ache o nosso VY. Então, por isso que a gente vai isolar esse danado aqui, ó. Como que a gente vai isolar ele? Passando esse V para o outro lado. Lembra do tapa? Então, a gente vai dar o tapa e ele vai cair para cá. Quando ele cai para cá, o que acontece? Vai ficar VY é igual ao meu V vezes o seno de quem? De θ para a gente. Então, aqui a gente está encontrando o nosso vetor V, que estava lá bonitinho, inclinado, só que a gente está encontrando ele na direção de quem? De Y para a gente, beleza? Então, para a gente encontrar ele sempre vai depender desse valor do meu vetor e sempre do seno do ângulo que está formado entre o meu vetor e meu eixo aí, ou seja, x ou seja, y para a gente. Fechou? Tá faltando quem? O nosso Vx. A gente encontrou o nosso Vy. Agora a gente tem que encontrar quem? O nosso Vx para a gente, beleza? Então aí, pessoal, vamos encontrar agora o nosso Vx. A gente acabou de encontrar o nosso Vy. A gente viu que ele depende de quem? Do seno, não é isso? Se o Vy depende do seno, logicamente o meu Vx vai depender de quem? Do cosseno. Então, quando a gente trabalha com cosseno, lembra lá nas aulas do ano passado de matemática, quem que é o cosseno para a gente? É sempre o cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Ah, Thaís, não lembro quem que é o cateto adjacente. Beleza, eu vou falar para você agora. Meu cateto adjacente é quem está grudado com o meu ângulo aqui. Quem que está grudado com o meu ângulo? Não é esse danadinho aqui? Então, esse danadinho é meu cateto o quê? Adjacente. Mais anterior, a gente falou o seguinte, que a nossa hipotenusa é quem está de frente com o ângulo de quem? De 90 graus. E a gente viu quem está de frente com o ângulo de 90 graus nada mais é do que o nosso V. Então, aqui, ó, nosso cosseno de θ nada mais é do que nosso cateto adjacente. Quem que é o nosso cateto adjacente? O Vx. E a nossa hipotenusa. Quem que é a nossa hipotenusa? Meu V. Então, aqui, ó, está o nosso cosseno aí. Mas a gente quer o cosseno? Não. A gente quer quem que a gente quer? O nosso Vx. A gente quer o meu vetor na direção de quem? De x pra gente. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no seno. Lembra do tapa? Então, eu vou pegar esse V, dar o tapa para ele cair para lá. Na hora que a gente passa esse V para o outro lado, a gente tem quem? A gente tem que o Vx, ou seja, o meu vetor V na direção de x, nada mais é do que a nosso vetor V vezes o cosseno do meu θ para a gente. Fechou? Então aí, pessoal, isso daqui é a aula de vocês dessa semana. Espero que tenha tirado as dúvidas. E exercício tem demais. Vocês entram lá no portal, entra lá, que vocês vão ver os exercícios e também um pouquinho desse conteúdo que eu passei para vocês. Fechou? Fica sempre em casa e se cuide, tá bom, galerinha? Abraço, até mais.